Poderia um jovem de 17 anos, ao ascender ao trono do mundo, já carregar em seu coração o projeto de assassinar a própria mãe? Roma saudava seu novo imperador, o jovem e promissor Lúcio Domício Enobarbo, agora conhecido como Nero Cláudio César Augusto Germânico, sem suspeitar que os cogumelos envenenados que ceifaram a vida de seu predecessor, o velho e tolo Cláudio, haviam sido apenas o aperitivo de um banquete de sangue que se estenderia por 14 longos e terríveis anos. A mão que serviu aquele prato fatal pertencia a uma mulher, consumida pela ambição, uma figura cuja sombra se projetaria sobre o trono de forma sinistra e possessiva. Essa mulher era sua mãe, Agripina, a jovem neta de Augusto, irmã de Calígula, uma serpente de beleza estonteante e inteligência afiada, que havia escalado a montanha do poder sobre os cadáveres de seus inimigos e amantes, arrastando seu filho como a joia final de sua coroa. Ela não lhe entregara o império. Ela o havia conquistado para si mesma, planejando governar através dele, uma imperatriz de fato, se não de direito. Mas o poder, uma vez provado, é um veneno mais potente que qualquer cogumelo, e a marionete logo começaria a sentir o peso insuportável das cordas. O que é mais assustador? A crueldade calculada de uma mente madura ou a explosão de violência de uma criança a quem se deu poder ilimitado. A corte do imperador Cláudio era um labirinto de sussurros e venenos, um ninho de víboras onde a lealdade era uma moeda de troca e a vida um bem de pouco valor. Agripina navegava por essas águas turvas, com a perícia de uma predadora nata. Após a queda de sua rival, Messalina, ela não perdeu tempo. Com uma audácia que chocou até mesmo a depravada aristocracia romana, ela seduziu seu próprio tio, o imperador Cláudio, um homem envelhecido, hesitante e facilmente manipulável. O Senado, sempre dócil aos ventos do poder, aprovou apressadamente uma lei que permitia o casamento entre tio e sobrinha, um ato que antes seria considerado um incesto abominável. Uma vez imperatriz, Agripina iniciou seu meticuloso expurgo. Rivais foram acusados de traição, forçados ao suicídio ou simplesmente desapareceram nas sombras do palácio. Ela agia com uma precisão cirúrgica, eliminando qualquer obstáculo em seu caminho. O passo mais crucial de seu plano mestre foi convencer Cláudio a adotar Nero, seu filho de um casamento anterior, preterindo seu próprio herdeiro biológico, o jovem e frágil britânico. Ela o cercou com seus aliados, nomeando o filósofo Sêneca como tutor de Nero e o leal Sexto Afrânio Burro como prefeito do pretório. Cada peça em seu tabuleiro de xadrez se movia em direção a um único objetivo: o trono para seu filho, o poder para si mesma. Roma exigia pão e circo, mas Agripina lhe ofereceu intriga e sangue, preparando o palco para uma tragédia de proporções épicas. O fim de Cláudio foi tão patético quanto sua vida. Durante um suntuoso banquete, no outono do ano 54, foi-lhe servido seu prato favorito, cogumelos. Mas naquela noite, o prato continha um ingrediente especial, um veneno, preparado pela infame envenenadora Locusta, a serviço de Agripina, enquanto o velho imperador agonizava, sufocado e delirante. Agripina fingia desespero, mantendo o jovem britânico e suas irmãs trancados em seus apósios pontos para que não interferissem na sucessão. A morte foi mantida em segredo por horas cruciais, tempo suficiente para que Burro garantisse a lealdade da guarda pretoriana a Nero. Ao meio-dia, as portas do palácio se abriram e Nero, um belo jovem de cabelos acobreados e olhos azuis, foi apresentado aos soldados como o novo senhor de Roma. O Senado, como sempre, ratificou a decisão dos militares. O testamento de Cláudio, que provavelmente nomeava Britânico como co-herdeiro, jamais foi lido. O primeiro discurso de Nero
redigido pelo eloquente Sêneca, prometia uma era de ouro, um retorno aos princípios de Augusto, o fim da corrupção e dos julgamentos secretos. Roma respirou aliviada. Mal sabiam eles que o poder de Agripina atingira seu apogeu. Ela aparecia em moedas ao lado do filho, tentava participar das reuniões do Senado e recebia embaixadores estrangeiros como se fosse a governante. Ela acreditava ter criado um imperador, mas na verdade havia libertado um monstro. O confronto era inevitável. A semente da rebelião de Nero foi plantada não pela política, mas pela paixão. Ele se apaixonara por uma liberta chamada Cláudia Acte, uma relação que Agripina via como uma afronta à sua autoridade e uma ameaça ao seu plano de casar Nero com a nobre e virtuosa Otávia, filha de Cláudio. A mãe, que não hesitou em cometer incesto e assassinato para alcançar seus objetivos, agora se via confrontada pela desobediência de seu filho em um assunto do coração. As discussões se tornaram violentas. Agripina, em um acesso de fúria, ameaçou o impensável, apoiar o legítimo herdeiro britânico e expor a verdade sobre a morte de Cláudio. Foi seu erro fatal. Nero, aconselhado por Sêneca e Burro, que viam na influência da imperatriz-mãe uma ameaça ao seu próprio poder e à estabilidade do Estado, percebeu que só haveria um soberano em Roma. O destino de Britânico foi selado naquela mesma noite. Durante um jantar, o jovem príncipe teve uma convulsão e caiu morto, vítima de um veneno rápido e fulminante, novamente fornecido por Locusta. Enquanto os convidados olhavam horrorizados, Nero comentou friamente que eram apenas ataques de epilepsia, aos quais seu meio-irmão era propenso desde a infância. Agripina compreendeu a mensagem. O menino que ela colocara no trono agora lhe mostrava os dentes. O poder corrompe, mas o poder absoluto não apenas corrompe, ele devora seus próprios criadores. A serpente que ela nutriu em seu seio estava pronta para dar o bote. A tensão no palácio tornou-se palpável, uma névoa densa de medo e suspeita. Agripina foi despojada de sua guarda de honra e forçada a se mudar do palácio imperial para uma residência separada. Cada visita de Nero era um exercício de paranoia, com guardas revistando até mesmo seus servos mais leais. Ela se tornou uma prisioneira, em uma gaiola dourada, uma relíquia de um poder que se esvaía rapidamente. Sêneca e Burro, os arquitetos da Era de Ouro neroniana, tentavam desesperadamente manter o controle, governando o império com uma competência notável durante os primeiros 5 anos. Eles promoveram reformas fiscais, fortaleceram o Senado e administraram a justiça com moderação. Esse período, o Quinquennium Neronis, seria lembrado com nostalgia como um breve interlúdio de sanidade antes da tempestade. Mas por trás da fachada de um governo justo, a escuridão se aprofundava na alma do imperador. Livre da vigilância constante de sua mãe, Nero mergulhou na devassidão. Passava as noites vagando, disfarçado pelas ruas de Roma, acompanhado por um bando de aristocratas delinquentes, envolvendo-se em brigas de taverna, assaltando transeuntes e aterrorizando os cidadãos. Eram os primeiros tremores de um vulcão prestes a entrar em erupção, os caprichos de um menino mimado, que logo se transformariam nos decretos de um tirano. Você seria capaz de permanecer virtuoso se o mundo inteiro se curvasse a cada um de seus desejos. A influência de Sêneca e Burro, no entanto, não era páreo pau de uma nova figura que surgira na vida de Nero, Popéia Sabina. Descrita como a mulher mais bela de Roma, Popéia era tão ambiciosa e cruel quanto Agripina, mas muito mais astuta. Casada com Otão, um dos companheiros de devassidão de Nero, ela se tornou amante do imperador e começou a envenenar sua mente
contra sua mãe e sua esposa, Otávia. Popeia zombava de Nero, chamando-o de um menino que ainda temia a própria mãe, incapaz de se divorciar de uma esposa estéril para se casar com a mulher que amava. Cada palavra era um aguilhão em seu orgulho ferido. Ela o convenceu de que, enquanto Agripina vivesse, ele nunca seria verdadeiramente livre, nunca seria um imperador de fato. A ideia do matricídio, antes um pensamento sombrio e reprimido, começou a tomar forma como uma necessidade política, uma libertação pessoal. O tabu mais antigo e sagrado da civilização humana estava prestes a ser quebrado. O poder não tolera rivais, mesmo que o rival seja a mulher que lhe deu a vida. Nero, o governante do mundo, se via como um escravo de uma única mulher. E para um homem que se acostumara a ter tudo, a única solução para se livrar de uma corrente era destruí-la para sempre, manchando suas mãos com o sangue daquela que um dia o amamentou. O palco estava montado para o ato mais chocante de seu reinado, um crime que faria o próprio inferno recuar de horror. Agripina, isolada e cada vez mais desesperada, tentou uma última e perigosa jogada: a sedução. Tácito relata com detalhes sóbrios os rumores que circulavam em Roma de uma imperatriz-mãe que, embriagada pelo vinho e pelo desejo de poder, se oferecia ao próprio filho, na esperança de reatar os laços e recuperar sua influência através do incesto. Seus inimigos, liderados por Popeia, garantiram que Nero visse o perigo. O imperador, dominado por uma paixão incestuosa, seria uma abominação, um escândalo que poderia custar-lhe o trono. O horror do ato, em vez de atraí-lo, selou a decisão de Nero. Ela precisava morrer. O veneno foi descartado. Agripina, calejada pelas intrigas da corte, sempre tomava antídotos. A violência direta também era arriscada, poderia parecer um assassinato óbvio. A solução precisava ser engenhosa, um acidente que não deixasse rastros. A ideia surgiu de seu tutor Aniceto, o comandante da frota de Miseno, um homem que nutria um ódio antigo por Agripina. Ele propôs a construção de um navio especial projetado para se desintegrar em alto mar. Uma parte do teto, pesadamente carregada de chumbo, desabaria sobre o leito de Agripina, esmagando-a, e em seguida o casco se abriria, enviando os destroços e o corpo para o fundo da Baía de Nápoles. Nero adorou o plano. Era teatral, era engenhoso, era a solução perfeita. O espetáculo da morte, a mais grandiosa de todas as artes, começava a fasciná-lo. O assassinato estava se tornando, para ele, uma forma de expressão criativa. A armadilha foi montada com um cuidado diabólico. No ano 59, durante as festividades de Minerva em Bahia, Nero convidou sua mãe para um banquete de reconciliação. Ele a recebeu com abraços calorosos, beijos e uma afeição filial que não demonstrava há anos. Agripina, talvez desejando acreditar em uma paz genuína, talvez sem outra escolha, aceitou o convite. A noite foi passada em celebração. Nero estava encantador, espirituoso, enchendo sua mãe de atenções. Ao final do banquete, ele a acompanhou pessoalmente até o pier, onde o navio, magnificamente decorado, a aguardava para levá-la de volta à sua vila. Ele se despediu com lágrimas nos olhos, beijando-lhe as mãos e o peito, um ato final de hipocrisia macabra. O mar estava calmo, o céu estrelado. Era uma noite perfeita para um assassinato. Agripina reclinou-se em seu leito, acompanhada por duas aias. Uma delas, Crepereia Galéria, estava de pé junto à cama, enquanto a outra, a Serrônia Pola, se sentava aos pés de sua senhora, falando com entusiasmo sobre o arrependimento do imperador e a restauração do amor maternal. Mal sabia ela que aquelas seriam suas últimas palavras. O destino, ou a má construção, por vezes zomba dos planos mais bem elaborados. O poder
pode planejar a morte, mas nem sempre consegue controlar o roteiro. O universo parecia, por um breve momento, conceder à vítima uma chance de escapar do inevitável. No meio da travessia, a um sinal combinado, o teto carregado de chumbo desabou. O mecanismo, no entanto, falhou parcialmente. As altas laterais do leito resistiram ao peso, protegendo Agripina do golpe fatal. Crepereia Galéria foi esmagada instantaneamente. O navio começou a se desfazer e a confusão tomou conta. No caos, a Serrônia, acreditando que poderia se salvar, cometeu o erro de gritar que era Agripina e que precisava de ajuda. Os marinheiros, cúmplices no plano, imediatamente a atacaram com remos e ganchos, matando-a brutalmente. Agripina, em silêncio, ferida no ombro, escorregou para a água. Com uma força de vontade extraordinária, a mulher de quase 44 anos nadou em meio aos destroços até ser resgatada por pequenos barcos de pesca, cujos ocupantes não faziam ideia de quem haviam acabado de salvar. Ela foi levada para sua vila, a mente trabalhando febrilmente. Ela entendeu tudo: a reconciliação falsa, o navio traiçoeiro, o acidente. Ela sabia que seu filho havia tentado matá-la, mas em vez de pânico, ela reagiu com a astúcia de uma vida inteira de intrigas. Enviou um mensageiro a Nero, informando-o de que, por um favor dos deuses, havia sobrevivido a um terrível acidente, mas que ele não deveria se preocupar em visitá-la, pois ela precisava de repouso. Era uma mensagem velada. Eu sei o que você fez. E agora, o que você fará? A questão pairava no ar, carregada de uma ameaça mortal. Quando a notícia do fracasso chegou a Nero, ele entrou em pânico. O imperador do mundo, o homem que comandava legiões, tremia como uma criança assustada. Ele imaginou sua mãe, furiosa, incitando o povo e o exército contra ele, revelando sua tentativa de assassinato. A máscara de tranquilidade se desfez, revelando um jovem aterrorizado, encurralado por seu próprio crime. Ele convocou Sêneca e Burro em meio à noite. Os dois conselheiros, que talvez tivessem conhecimento tácito do plano, ficaram em silêncio por um longo tempo. Eles entenderam que a situação havia chegado a um ponto sem retorno. Se Agripina não fosse detida, ela destruiria Nero, e se Nero caísse, eles cairiam com ele. Foi Burro, o soldado pragmático, quem quebrou o silêncio. Ele declarou que os pretorianos jamais levantariam a mão contra a filha de Germânico. A tarefa, portanto, cabia ao homem que a havia iniciado, Aniceto. O comandante da frota, ansioso por completar seu serviço, aceitou a missão sem hesitar. A decisão estava tomada. O que não pôde ser realizado pela astúcia seria concluído pela espada. Não haveria mais acidentes, não haveria mais disfarces. Seria um assassinato direto, brutal e inequívoco. O último vestígio da Pax Augusta estava prestes a ser lavado por uma onda de sangue matricida. O império que se orgulhava de suas leis e de sua civilização estava prestes a testemunhar o crime mais primitivo de todos, ordenado por seu governante supremo. Os assassinos, liderados por Aniceto, cercaram a vila de Agripina, arrombaram as portas, prendendo os escravos que tentaram resistir. Eles encontraram a ex-imperatriz em seu quarto, iluminado por uma única lâmpada, com apenas uma serva ao seu lado. Ao ver os homens armados, a serva tentou fugir, mas foi bloqueada. Agripina encarou Aniceto e, com uma calma gelada, disse: "Se você veio me visitar, pode dizer que estou bem. Se veio para cometer um crime, não acredito que meu filho o tenha ordenado." Ele não ordenaria o assassinato de sua mãe. Mas não havia mais espaço para ilusões. Os homens a cercaram. O trierarca Hércules a atingiu na cabeça com um porrete. Enquanto o centurião Obarito sacava a espada para o golpe final, Agripina descobriu o ventre e gritou: "Fira aqui!"
Ela foi apunhalada repetidas vezes. Seu corpo foi cremado naquela mesma noite, em um leito de jantar, de forma humilde e apressada. Nero, segundo Tácito, só se sentiu verdadeiramente aterrorizado depois que o crime foi consumado. Ele passou o resto da noite em um silêncio catatônico, esperando o amanhecer como se esperasse sua própria execução. O horror do que fizera, a imagem de sua mãe morta por sua ordem, o assombraria pelo resto de sua vida, em pesadelos e visões fantasmagóricas. Ele havia quebrado as correntes que o prendiam, mas ao fazê-lo, havia libertado os demônios que habitavam em sua alma. A liberdade absoluta que ele tanto almejara tinha um preço, a própria humanidade. Roma estava agora nas mãos de um homem que havia cometido o crime mais imperdoável de todos. O retorno de Nero a Roma foi uma farsa cuidadosamente orquestrada. Sêneca escreveu uma carta ao Senado, explicando que Agripina, descoberta em uma conspiração para assassinar o imperador, havia cometido suicídio. O Senado, um corpo de homens aterrorizados e servis, não apenas aceitou a mentira, mas votou por ações de graças públicas aos deuses pela salvação do imperador. Estátuas foram erguidas, feriados decretados. Roma celebrava o matricídio como um ato de libertação nacional. Mas por trás dos sorrisos forçados e das aclamações ensaiadas, um calafrio percorria a cidade. Se o imperador podia assassinar sua própria mãe com tal impunidade, o que ele não faria a um simples senador, a um cidadão comum? O medo, antes um sussurro nos corredores do palácio, agora se tornara um grito silencioso no coração de cada romano. Nero, por sua vez, sentiu uma onda inebriante de poder. Ele havia cometido o crime supremo e não apenas sobrevivera, mas fora aplaudido por isso. As últimas restrições morais haviam se rompido. Burro morreu pouco depois, talvez envenenado. Sêneca, perdendo sua influência, retirou-se para a vida privada, tentando inutilmente se distanciar da monstruosidade que ajudara a criar. Popeia finalmente conseguiu o que queria. Nero se divorciou da estéril e popular Otávia, exilou-a e pouco depois ordenou sua execução sob falsas acusações de adultério. Ele então se casou com sua amada Popeia. O tirano estava agora completo, livre de mentores, livre de família, livre de qualquer voz que ousasse sussurrar a palavra não. Ele era o mestre absoluto. E Roma, sua tela em branco. Mas a tela que ele estava prestes a pintar seria com as cores do fogo e do sangue. Sua próxima obra de arte seria a destruição da própria cidade. O Palácio Dourado, que ele sonhava construir, exigia um terreno limpo. E que melhor maneira de limpar um terreno do que com um incêndio purificador? A noite de 18 de julho do ano 64, depois de Cristo, arderia para sempre na memória de Roma. O incêndio começou na área do Circo Máximo, em meio às lojas cheias de mercadorias inflamáveis. Impulsionado por um forte vento, o fogo se espalhou com uma velocidade aterrorizante, devorando os quarteirões de madeira apertados e as insulae, os prédios de apartamentos superlotados onde vivia a plebe. O que começou como um acidente, logo se transformou em um inferno incontrolável. Por 6 dias e 7 noites, as chamas dançaram sobre a capital do mundo, consumindo templos, edifícios públicos e incontáveis lares. O pânico tomou as ruas. Famílias foram separadas, multidões pisoteadas, o ar se tornou uma mistura sufocante de fumaça e cinzas. E onde estava o imperador, enquanto sua cidade queimava? Os relatos são conflitantes, envoltos em séculos de propaganda e mito. Suetônio e Dion Cássio afirmam que Nero observava o espetáculo de uma torre em seu palácio, vestido com um traje de ator, cantando um poema de sua autoria sobre a queda de Troia, comparando a destruição de Roma à da antiga cidade.
Tácito, mais cauteloso, relata que Nero estava em sua vila em Âncio, quando o incêndio começou, e que correu para Roma para organizar os esforços de socorro, abrindo seus jardins e edifícios públicos para abrigar os desabrigados. Mas a imagem do imperador tocando sua lira enquanto Roma ardia era poderosa demais, icônica demais para ser esquecida. Ela se tornou o símbolo eterno de sua crueldade e de seu desapego insano da realidade. Um governante que via a tragédia de seu povo como um espetáculo estético. Quando as chamas finalmente diminuíram, após consumirem 10 dos 14 distritos de Roma, a cidade era uma ruína fumegante. O luto e a raiva se espalharam entre os sobreviventes. Os sussurros começaram a circular, acusando o próprio imperador de ter iniciado o incêndio. Dizia-se que ele ansiava pela glória de fundar uma nova cidade, que se chamaria Nerópolis, e que o incêndio fora a maneira mais rápida de limpar o terreno para seus grandiosos projetos arquitetônicos. A verdade sobre a origem do fogo provavelmente jamais será conhecida. Pode ter sido um acidente, pode ter sido um ato criminoso de especuladores imobiliários, ou pode ter sido, de fato, a ordem de um imperador megalomaníaco. Mas na mente do povo, a culpa já tinha um nome: Nero. A popularidade que ele outrora desfrutara evaporou-se em meio à fumaça. Para desviar a fúria popular de si mesmo, Nero precisava de um bode expiatório, um grupo que fosse odiado, marginalizado e indefeso o suficiente para carregar a culpa por um crime tão monumental. Ele os encontrou em uma seita obscura e relativamente nova, surgida da província da Judéia. Seus seguidores eram conhecidos como cristãos. Eles eram acusados de ódio contra a raça humana, de praticar rituais secretos e abomináveis e de pregar o fim do mundo. Eram os alvos perfeitos. O cálculo político se transformou em uma das perseguições mais sádicas da história. A tragédia de uma cidade estava prestes a se tornar o martírio de uma fé nascente. Antes mesmo que as cinzas esfriassem completamente, Nero deu início ao projeto mais extravagante de seu reinado, a confirmação de todas as suspeitas que pairavam sobre ele, no coração devastado de Roma. Em uma área gigantesca que se estendia do Palatino ao Esquilino, ele começou a construção de sua Domus Aurea, a Casa Dourada. Não era um palácio, era um mundo em miniatura, uma fantasia arquitetônica que desafiava a razão. O complexo incluía vastos jardins com bosques e pastagens, um lago artificial do tamanho do Coliseu e um palácio cujas paredes eram cobertas de ouro e pedras preciosas. O teto do salão de banquetes principal era uma cúpula giratória que imitava o movimento dos corpos celestes. Na entrada, erguia-se uma estátua colossal de bronze do próprio Nero, com mais de 30 metros de altura, o Colosso de Nero. Enquanto milhares de romanos estavam desabrigados, vivendo em tendas e abrigos improvisados, a riqueza do império era despejada na construção de um monumento à vaidade de um único homem. A Casa Dourada era um insulto, uma bofetada no rosto de uma cidade enlutada. Nero, ao inaugurar sua nova morada, teria declarado: "Finalmente posso começar a viver como um ser humano." Para o povo de Roma, aquela frase soou como a confissão de um monstro, um tirano que construiu seu paraíso pessoal sobre as cinzas de seu próprio povo. A megalomania de Nero não tinha mais limites, e sua crueldade estava prestes a encontrar uma nova e terrível forma de expressão. Roma exigia pão e circo, mas Nero lhe deu fogo e terror, provando que o espetáculo mais cativante é a queda de um grande império. A caçada aos bodes expiatórios estava para começar. A acusação foi lançada e a máquina de terror do Estado se moveu com uma eficiência implacável.
Os cristãos, uma comunidade pequena e fechada, cujos costumes eram mal compreendidos e vistos com suspeita, foram declarados culpados pelo grande incêndio de Roma. Uma onda de prisões varreu a cidade. Tácito, que não nutria nenhuma simpatia pelos cristãos, a quem chamava de seguidores de uma superstição mortal, ainda assim ficou chocado com a brutalidade da perseguição. Ele escreveu que eles não eram condenados tanto pelo crime de incêndio, mas pelo ódio à humanidade. O que se seguiu não foi uma série de execuções, mas um festival de sadismo, um espetáculo de crueldade projetado para entreter as massas e saciar a sede de vingança do imperador. Nero transformou a punição em uma forma de arte grotesca. As execuções públicas se tornaram eventos de grande pompa, realizados em seus próprios jardins abertos ao público. Ele misturava o horror com o entretenimento, oferecendo jogos de circo, enquanto os condenados eram torturados até a morte. Que tipo de mente concebe prazer na dor alheia, transformando o sofrimento humano no ápice do entretenimento? É o tirano que é inerentemente perverso, ou é o poder que lhe permite manifestar a perversidade que jaz latente em todos nós? A resposta talvez se encontre no brilho das chamas que estavam prestes a consumir corpos humanos. As formas de execução eram de uma crueldade inventiva e chocante. Alguns cristãos foram crucificados, uma punição comum para escravos e rebeldes, mas Nero acrescentou seu próprio toque teatral. Outros foram costurados em peles de animais selvagens e jogados a cães de caça para serem dilacerados vivos. Mas o método mais infame, aquele que ficaria para sempre associado ao seu nome, foi o das tochas vivas. Os condenados eram amarrados a postes, cobertos de piche e outras substâncias inflamáveis e incendiados ao anoitecer. Eles se tornavam tochas humanas, iluminando as festas noturnas nos jardins imperiais, enquanto Nero, vestido de cocheiro, passeava entre a multidão em sua biga, deliciando-se com a cena. Foi nesse banho de sangue que, segundo a tradição cristã, os apóstolos Pedro e Paulo encontraram seu martírio. Pedro teria sido crucificado de cabeça para baixo, a seu próprio pedido, por não se considerar digno de morrer da mesma forma que seu mestre. Paulo, como cidadão romano, teria sido decapitado. Essas execuções não foram apenas um ato de repressão, foram um ato de profanação, uma tentativa de aniquilar uma fé através do terror e da humilhação. Mas o efeito foi o oposto. O espetáculo da coragem dos mártires, sua fé inabalável diante de uma morte horrível, semeou as sementes da admiração e da curiosidade. O sangue dos mártires, como diria mais tarde o teólogo Tertuliano, tornou-se a semente da Igreja. Nero, em sua tentativa de destruir o cristianismo, acabou por lhe dar seus primeiros e mais poderosos santos, transformando-se, na nascente teologia cristã, na personificação do próprio anticristo, a besta do Apocalipse, cujo número era 666. O que leva um homem a buscar bodes expiatórios com tanto fervor seria uma consciência culpada, tentando desesperadamente silenciar a verdade com os gritos de suas vítimas? Ou seria o cálculo frio de um político que entende que o medo é a ferramenta mais eficaz de controle? Para Nero, provavelmente, foi uma mistura dos dois. Ao canalizar a raiva do povo para os cristãos, ele se absolvia de qualquer suspeita e, ao mesmo tempo, reforçava seu poder através de um espetáculo de terror. A perseguição serviu como uma demonstração brutal do que aconteceria a qualquer um que ousasse desafiar a vontade do imperador. A mensagem era clara: eu posso acusar qualquer um de qualquer coisa e submetê-lo às torturas mais inimagináveis, e o mundo aplaudirá. A sociedade romana, acostumada à violência dos gladiadores e às execuções públicas, talvez não tenha se chocado tanto
com a crueldade em si, mas com a arbitrariedade dela. Os cristãos não foram condenados por um crime que cometeram, mas por quem eram. Foi um prenúncio sombrio das perseguições ideológicas e religiosas que manchariam os séculos futuros. Nero estabeleceu um precedente terrível: o uso do poder do Estado para erradicar um grupo minoritário com base em sua fé. Ele mostrou que a lei poderia ser torcida para servir à tirania e que a justiça poderia ser transformada em um teatro de horrores. O imperador não era mais o guardião do Estado, ele era o predador de seu próprio povo. Enquanto os cristãos ardiam, a megalomania de Nero atingia novas alturas, buscando um palco diferente para sua autoexpressão. O poder político e militar já não o satisfazia. A glória arquitetônica da Casa Dourada também não era suficiente. Em seu coração, Nero acreditava que sua verdadeira vocação, seu talento supremo, era o de artista. Ele se via como um cantor, poeta e citarista inigualável, um condutor de bigas com a habilidade dos deuses. O narcisismo, antes um traço de seu caráter, agora se tornara a força motriz de seu reinado. Ele decidiu que o mundo precisava reconhecer seu gênio, e que melhor maneira de fazer isso do que subir ao palco e se apresentar para seus súditos. Para a aristocracia romana, a ideia era um escândalo, uma abominação. Um imperador, a personificação da majestade de Roma, exibindo-se como um ator ou músico, profissões consideradas servis e infames, era uma humilhação insuportável. Era como se um deus decidisse se tornar um palhaço de circo. Mas a vontade de Nero era a lei. E sua próxima performance não seria nos jardins privados, iluminada por tochas humanas, mas nos teatros públicos de Roma, sob os olhares de senadores e cavaleiros forçados a aplaudir sua mediocridade. A tirania estava prestes a se tornar uma farsa. A pergunta que todos se faziam em silêncio era: o que é mais perigoso? Um tirano que se deleita com o sangue ou um tirano que exige aplausos? A resposta viria em breve e seria tão terrível quanto cômica. A estreia de Nero no palco público ocorreu em Nápoles, uma cidade com forte influência grega, onde as artes cênicas eram mais valorizadas do que na austera Roma. Ele cantou por horas, acompanhando-se na cítara. Durante sua performance, um terremoto abalou o teatro. Enquanto o público entrava em pânico, Nero interpretou o tremor como um sinal de aprovação dos deuses e continuou a cantar. Em Roma, ele instituiu os Jogos Neronianos, um festival de música, ginástica e equitação, onde ele próprio era a principal atração. A elite romana era obrigada a comparecer. Sair do teatro durante uma apresentação do imperador, ou mesmo demonstrar enfado, era considerado um ato de traição, punível com a morte. O futuro imperador Vespasiano, um general rude e sem apreço pelas artes, teria adormecido durante um dos recitais de Nero e escapado por pouco da execução. Para garantir que suas performances fossem sempre um sucesso retumbante, Nero criou um corpo especial de 5.000 jovens cavaleiros, os Augustanos, cuja única função era aplaudir freneticamente, gritar elogios ensaiados e ensinar diferentes técnicas de aplauso ao resto da plateia. A adulação forçada tornou-se uma política de Estado. Roma não era mais governada por leis, mas pelas críticas teatrais de um único homem. O poder absoluto não apenas corrompe a moral, ele também destrói qualquer senso de ridículo. A obsessão de Nero pela arte não se limitava à música. Ele também se considerava um grande poeta e um condutor de bigas insuperável. Participava de corridas no Circo Máximo, competindo contra outros nobres, que sabiam muito bem que permitir que o imperador perdesse seria a última corrida de suas vidas. O ápice de sua carreira artística, no entanto, foi sua
grandiosa turnê pela Grécia, no ano 66. Por mais de um ano, ele viajou de cidade em cidade, participando de todos os principais festivais e competições, incluindo os Jogos Olímpicos e Píticos, que foram remarcados para coincidir com sua visita. Ele competiu em canto, atuação, poesia e corridas de bigas, e, surpreendentemente, venceu todas as competições em que participou. Em uma corrida de bigas nos Jogos Olímpicos, ele usou um carro de 10 cavalos, caiu durante a corrida e não conseguiu terminá-la. Mas, mesmo assim, foi coroado vencedor pelos juízes, que provavelmente valorizavam mais suas vidas do que a integridade dos jogos. Ao final de sua turnê, ele havia acumulado mais de 1.800 coroas de vitória. Como recompensa pela hospitalidade e pela adulação, Nero proclamou a liberdade da província da Acaia, isentando-a de impostos. Era um gesto grandioso, mas, para os generais que lutavam nas fronteiras e para a aristocracia, que via o tesouro do império ser esvaziado para financiar os caprichos do imperador, era a gota d'água. O imperador de Roma havia se transformado em um comediante, e o império em seu teatro particular do absurdo. Enquanto Nero colecionava coroas de louros na Grécia, o desprezo e a raiva fervilhavam em Roma. A elite, humilhada e aterrorizada, via o imperador não mais como um governante, mas como uma desgraça. O assassinato da mãe, a execução da esposa, o incêndio da cidade, a perseguição sádica e agora essa farsa artística. A paciência havia se esgotado. A dignidade de Roma estava sendo arrastada na lama. Foi nesse clima de descontentamento que uma das mais vastas e perigosas conspirações da história romana começou a tomar forma. O plano era assassinar Nero e colocar no trono um homem da própria elite senatorial, Caio Calpurnio Pisão, um nobre rico, popular e de modos afáveis. A conspiração de Pisão, como ficou conhecida, era um microcosmo da sociedade romana. Unia senadores, cavaleiros, oficiais do exército e até mesmo o poeta Lucano, sobrinho de Sêneca, e o prefeito do pretório, Fênio Rufo, o homem encarregado da segurança pessoal do imperador. Eram homens e mulheres movidos por diferentes razões, alguns por idealismo republicano, outros por ambição pessoal, muitos simplesmente pelo desejo de acabar com um regime de terror. Eles planejavam atacar Nero durante os jogos no Circo Máximo. O plano era detalhado, o momento parecia propício, mas em um regime paranoico, as paredes têm ouvidos e a lealdade é uma mercadoria rara e traiçoeira. A tragédia se aproximava, não no palco de um teatro grego, mas nas ruas ensanguentadas de Roma. A arte da tirania estava prestes a produzir seu ato final, um expurgo sangrento que silenciaria uma geração inteira. A conspiração foi descoberta no último momento, da maneira mais banal possível, através da traição. Uma liberta chamada Epicárides, uma das conspiradoras, tentou recrutar um oficial da marinha, mas foi vaga nos detalhes. O oficial a denunciou. Epicárides, mesmo sob tortura brutal, não revelou nenhum nome. No entanto, o medo já havia se instalado. Pouco depois, um senador, chamado Natales, pressionado, confessou tudo e entregou o nome de Pisão e de Sêneca. A partir daí, a represa se rompeu. Uma cascata de denúncias, traições e confissões, arrancadas sob tortura, inundou Roma. Nero, que voltara apressadamente da Grécia, abandonou qualquer pretensão de legalidade e mergulhou em uma fúria paranoica. Ele entregou a investigação a um de seus mais cruéis assessores, Tigelino, que transformou a cidade em um matadouro. As prisões se tornaram diárias, as execuções um espetáculo rotineiro. O expurgo foi implacável e indiscriminado, uma oportunidade de ouro para Nero eliminar não apenas os conspiradores reais, mas todos aqueles que ele temia,
odiava ou de cuja riqueza cobiçava. Era como se a conspiração lhe tivesse dado a desculpa perfeita para realizar a limpeza que há muito desejava. O terror se tornou a única política de Estado. Em Roma, o silêncio se tornou a única forma segura de expressar uma opinião. A lista de vítimas foi um quem é quem da elite intelectual e política de Roma. Pisão, o líder da conspiração, foi forçado a cometer suicídio. Fênio Rufo, o prefeito do pretório, foi executado. O poeta Lucano, cujos versos sobre a guerra civil pareciam agora proféticos, também recebeu a ordem de abrir as veias. Ele morreu recitando seus próprios poemas. Mas a morte mais emblemática foi a do antigo tutor de Nero, o filósofo estoico Lúcio Aneu Sêneca. Embora sua participação na conspiração fosse duvidosa, Nero jamais perdoara a imensa riqueza e a autoridade moral de seu antigo mestre. Um centurião foi enviado à sua vila com a ordem de suicídio. Sêneca aceitou seu destino com a calma de um verdadeiro estoico. Diante de sua jovem esposa, Paulina, que jurou morrer com ele, ele abriu as veias dos braços e das pernas. Como o sangue fluía lentamente devido à sua idade, ele pediu veneno, que não fez efeito. Por fim, foi levado a um banho de vapor, onde morreu sufocado. Sua morte simbolizou o fim definitivo do Quinquennium Neronis, o fim da esperança de que a filosofia e a razão pudessem algum dia moderar a tirania. Outra vítima notável foi Petrônio, conhecido como o árbitro da elegância, um homem de gosto refinado, cujo romance, o Satyricon, era uma crítica mordaz à vulgaridade da nova riqueza. Acusado por Tigelino, Petrônio também cometeu suicídio, mas o fez à sua maneira, durante um banquete, entre conversas leves e poesia, abrindo e fechando as veias, prolongando a morte como seu último ato de desafio estético. O expurgo decapitou Roma, eliminando seus melhores e mais brilhantes cidadãos. O Senado foi dizimado, a aristocracia aterrorizada. Nero agora estava cercado apenas por bajuladores e carrascos. O império, no entanto, era muito maior que Roma, e nas fronteiras distantes, as legiões começavam a murmurar. A paciência dos soldados, ao contrário da dos senadores, não era infinita. Enquanto Nero se deleitava com seu banho de sangue em Roma, transformando a capital em um teatro de terror e paranoia, as vastas fronteiras do império, que se estendiam da Britânia, enevoada às areias quentes da Judéia, começavam a arder com o fogo de guerras reais. A desconexão entre o mundo farsesco da corte e a realidade brutal das províncias nunca fora tão gritante. No ano 60, a província da Britânia explodiu em uma das mais violentas revoltas de sua história. Boudica, rainha da tribo dos Icenos, após ser açoitada e ter suas filhas estupradas por oficiais romanos, liderou uma rebelião em massa que varreu o sul da ilha. Cidades romanas como Camulodunum, Colchester, Londinium, Londres e Verulamium, St. Albans, foram incendiadas e suas populações massacradas. Dezenas de milhares de romanos e aliados foram mortos. A 9ª Legião foi praticamente aniquilada. Por um momento, pareceu que Roma perderia a Britânia para sempre. A revolta foi finalmente esmagada com grande dificuldade e brutalidade pelo governador Suetônio Paulino, mas a carnificina deixou cicatrizes profundas e revelou a fragilidade do controle romano. Nero, ocupado com seus projetos artísticos, mal pareceu notar a gravidade da crise, tratando-a como um incômodo distante. O império, para ele, era apenas o palco e o cofre para suas ambições pessoais. Mais ao leste, um conflito muito mais longo e ideologicamente carregado estava prestes a começar. Na Judéia, as tensões entre a população judaica e a administração romana, exacerbadas pela corrupção dos governadores e por confrontos religiosos, atingiram um ponto de ebulição.
No ano 66, o mesmo ano da turnê artística de Nero pela Grécia, eclodiu a Grande Guerra Judaica. A rebelião começou em Jerusalém e rapidamente se espalhou por toda a província. Foi uma guerra total, travada com um fanatismo religioso e uma ferocidade que chocaram os romanos. A guarnição de Jerusalém foi massacrada e uma legião inteira, a 12ª Fulminata, enviada da Síria para reprimir a revolta, foi emboscada e destruída. Era uma humilhação militar sem precedentes. Nero, finalmente despertado de seu torpor artístico pela magnitude do desastre, foi forçado a agir. Ele nomeou um de seus generais mais competentes e discretos, Tito Flávio Vespasiano, para comandar um exército maciço e esmagar a rebelião. A guerra na Judéia se arrastaria por anos, culminando na destruição do Templo de Jerusalém e teria consequências profundas para a história do judaísmo e do cristianismo. Mas, para Nero, o mais importante era que a guerra fornecia uma desculpa para confiscar o imenso tesouro do templo, ajudando a financiar seu estilo de vida extravagante. A província podia sangrar, desde que o ouro continuasse a fluir para Roma. Mas o golpe que verdadeiramente abalaria os alicerces do trono de Nero não viria de uma rainha bárbara ou de zelotes religiosos. Viria de dentro do próprio sistema, de um de seus governadores. Em março do ano 68, Caio Júlio Vindex, o governador da Gália Lugdunense, um aristocrata gaulês e cidadão romano, levantou a bandeira da revolta. Em um discurso contundente, ele denunciou Nero não como um imperador, mas como um ator de cítara, um incendiário e um matricida. Ele não se declarou imperador, mas conclamou pela libertação do povo romano da tirania e pediu o apoio de outros governadores e generais. A princípio, a revolta de Vindex parecia destinada ao fracasso. Ele tinha poucas tropas e os exércitos da Germânia, leais a Nero, marcharam contra ele. Nero, em Nápoles, recebeu a notícia da revolta com um desprezo arrogante, dizendo que era apenas um problema menor e que ele confiscaria as propriedades de Vindex para financiar seus próximos jogos. Ele parecia mais preocupado com uma nova invenção sua, um órgão hidráulico, do que com a ameaça de uma guerra civil. No entanto, Vindex havia acendido uma faísca. Ele enviara mensagens a outros comandantes, incluindo a um homem idoso e respeitado, que governava a província da Hispânia Tarraconense, Sérvio Sulpício Galba. A revolta de Vindex seria esmagada em batalha e ele cometeria suicídio. Mas a semente da rebelião já havia germinado. A lealdade das legiões, o pilar sobre o qual se assentava todo o poder imperial, estava começando a ruir. A reação em cadeia que destruiria o tirano havia começado, e agora nada poderia detê-la. Galba, um senador austero de 71 anos, de uma família nobre e com uma longa carreira militar, hesitou a princípio. Declarar-se contra o imperador era traição, um passo sem volta. Mas, incentivado por seus oficiais e ciente do crescente descontentamento em todo o império, ele finalmente aceitou a causa. Em abril do ano 68, ele se dirigiu às suas tropas e foi aclamado imperador. A notícia se espalhou como um incêndio. O motim, antes confinado à Gália, agora tinha um líder com o prestígio e o comando de legiões. Nero finalmente percebeu a gravidade da situação. Seu desprezo se transformou em pânico. Ele voltou para Roma e começou a conceber planos cada vez mais bizarros e desesperados. Ele falou em marchar contra Galba desarmado, acreditando que seu choro e sua arte convenceriam as legiões a se arrependerem. Depois planejou assassinar todo o Senado, incendiar Roma uma segunda vez e soltar as feras selvagens do circo sobre o povo para impedir que apagassem as chamas. Sua mente
sempre instável, agora balançava à beira do colapso total. O poder que ele exercera, com tanto capricho e crueldade, estava se desfazendo em suas mãos, e ele não sabia como reagir, a não ser com fantasias de violência ainda maiores. A ironia suprema estava se desenrolando. O artista que se via como um deus estava sendo rejeitado por seu público mais importante, o exército. O ato final de sua trágica comédia estava prestes a começar. O colapso foi surpreendentemente rápido. O poder de Nero, que parecia tão absoluto, revelou-se uma casa de cartas. A virada decisiva veio da guarda pretoriana, a elite de soldados, estacionada em Roma, cuja lealdade era essencial para a sobrevivência de qualquer imperador. Seu prefeito, Ninfídio Sabino, ambicioso e traiçoeiro, viu para que lado o vento soprava. Ele prometeu aos seus homens uma vasta recompensa em dinheiro em nome de Galba, e a guarda imediatamente abandonou Nero. A notícia da deserção dos pretorianos foi o golpe de misericórdia. Ao saber que sua própria guarda-costas o havia traído, Nero soube que tudo estava perdido. O Senado, que durante 14 anos havia se curvado a todos os seus caprichos, que o parabenizara pelo assassinato de sua mãe e o elevara à categoria de divindade, sentiu o cheiro de sangue. Da noite para o dia, os mesmos senadores que o bajulavam se reuniram e, com uma coragem nascida do oportunismo, declararam Nero um inimigo público, hostis publicus. A sentença era a morte, mor maiorum, à maneira dos ancestrais, ser despido, ter o pescoço preso em uma forquilha de madeira e ser açoitado até a morte na praça pública. O homem que se considerava um deus agora era oficialmente um animal a ser caçado. Ele acordou no meio da noite em seu palácio, apenas para encontrá-lo completamente deserto. Os guardas, os servos, os amigos, todos haviam desaparecido. O Senhor do Mundo estava completamente só. A fuga foi patética. Nero, disfarçado com um manto surrado, rosto parcialmente coberto, montou a cavalo e fugiu de Roma, acompanhado por apenas 4 libertos leais, incluindo seu secretário Epafrodito e seu favorito, o eunuco Esporo, a quem ele havia castrado e casado em uma cerimônia bizarra, fazendo-o se vestir como sua falecida esposa Popeia. Enquanto cavalgavam na escuridão, a terra tremeu e um relâmpago iluminou o céu, presságios sinistros que aumentaram seu terror. Ele ouviu os gritos dos soldados no acampamento pretoriano, amaldiçoando seu nome e aclamando Galba. Um transeunte que cruzou seu caminho perguntou: "O que há de novo com Nero?" Outro perguntou se eles estavam perseguindo o imperador fugitivo. Seu cavalo se assustou com o cheiro de um cadáver abandonado na beira da estrada, fazendo com que seu disfarce caísse por um momento. Ele foi reconhecido, mas conseguiu escapar. Eles finalmente chegaram a uma vila modesta, pertencente a um de seus libertos, a poucos quilômetros de Roma. O imperador, o homem que construíra a Casa Dourada, teve que rastejar de 4 para entrar na parte de trás da casa através de um matagal de juncos. Lá dentro, em um pequeno e escuro cômodo, ele se deitou em um colchão simples, com fome e sede. Ofereceram-lhe pão seco, que ele recusou, mas bebeu um pouco de água morna, comentando com amarga ironia: "Isto é a famosa bebida refrigerada de Nero. O deus havia se tornado um fugitivo, acuado e humilhado." As últimas horas foram um tormento de indecisão e autocomiseração. Ele sabia que os cavaleiros enviados pelo Senado para prendê-lo estavam se aproximando. Ordenou a seus companheiros que cavassem uma cova para ele, do tamanho de seu corpo, enquanto chorava e lamentava repetidamente: "Qualis artifex pereu? Que artista perece em mim?" Mesmo à beira da morte, seu narcisismo era a única emoção genuína que conseguia sentir.
Ele não lamentava suas vítimas, não lamentava a ruína que trouxera ao império, lamentava a perda de seu próprio, suposto talento. Ele pegou 2 punhais, testou suas pontas e os guardou novamente, dizendo que a hora fatal ainda não havia chegado. Pediu a Esporo que começasse os lamentos fúnebres, depois se virou para outro companheiro, implorando que ele se matasse primeiro para lhe dar o exemplo e a coragem. Ele se criticava por sua própria covardia, murmurando em grego: "Isto não é honroso para Nero, não é honroso." O som de cascos de cavalos, se aproximando finalmente, o tirou de seu torpor. O fim era iminente. Para evitar a humilhação da captura e da execução pública, ele sabia o que tinha que fazer, mas suas mãos tremiam. Ele não conseguia desferir o golpe fatal. No último momento, com os soldados já às portas, ele colocou-lhe o punhal em sua garganta e pediu a seu secretário, Epafrodito, que o ajudasse a empurrá-lo. O golpe foi desferido exatamente quando um centurião invadiu o aposento. O oficial tentou estancar o sangue, fingindo ter vindo em seu socorro, mas Nero apenas murmurou suas últimas palavras. Tarde demais. Esta é a fidelidade. Ele morreu com os olhos esbugalhados, fixos em uma expressão de horror que aterrorizou todos que o viram. Tinha 30 anos de idade. A tirania, que começara com cogumelos envenenados, terminara com uma lâmina enferrujada em uma vila suburbana. A morte de Nero não trouxe a paz que Vindex e Galba haviam prometido. Em vez disso, mergulhou o Império Romano no caos. O fim da dinastia Júlio-Claudiana, que governara Roma desde Augusto, criou um vácuo de poder que os generais mais ambiciosos do Império correram para preencher. O ano seguinte, 69 d.C., entraria para a história como o Ano dos 4 Imperadores. Galba, o primeiro a marchar sobre Roma, provou ser um governante avarento e impopular. Ele foi assassinado por seus próprios pretorianos após apenas 7 meses no poder. Seu sucessor foi Otão, o antigo marido de Popeia, que se suicidou após ser derrotado em batalha por Vitélio, o comandante das legiões da Germânia. Vitélio, por sua vez, foi um imperador glutão e incompetente, cujo breve reinado terminou em um banho de sangue quando as legiões do Oriente, comandadas por Vespasiano, o general que lutava na Judéia, tomaram Roma. A cidade foi novamente palco de batalhas ferozes, com o Capitólio sendo incendiado durante os combates. Finalmente, ao final daquele ano sangrento, Vespasiano emergiu como vencedor, fundando a dinastia Flaviana e restaurando a estabilidade. A morte do tirano, como tantas vezes na história, não foi a cura para a doença do império, mas apenas o sintoma de uma crise muito mais profunda. O legado de Nero foi um ano de guerra civil, uma lição brutal de que a remoção de um déspota não garante a chegada da liberdade. Enquanto a elite de Roma tentava apagar o nome de Nero da história, amaldiçoando sua memória em um processo de damnatio memoriae, destruindo suas estátuas e renomeando seus projetos, um estranho fenômeno ocorria entre as massas, especialmente nas províncias orientais. Nasceu o mito do Nero Redivivus, a crença persistente de que Nero não havia morrido. Alguns acreditavam que ele havia escapado para o Império Parta, o grande rival de Roma no Oriente, e que um dia retornaria à frente de um exército para se vingar de seus inimigos e recuperar seu trono. Essa lenda foi tão poderosa que nas décadas seguintes, vários impostores surgiram, reivindicando ser o imperador ressuscitado. Eles ganharam seguidores e causaram instabilidade, provando o quão profunda e ambígua era a marca que Nero havia deixado. Para os senadores, ele era um monstro, para os cristãos, o anticristo. Mas, para a parte da plebe, que se beneficiava de seus jogos e de sua generosidade populista,
ele era uma figura lembrada com uma estranha nostalgia. Ele era a personificação do espetáculo, do excesso, da transgressão de todos os limites. O fantasma de Nero continuaria a assombrar o Império Romano por gerações, um lembrete constante do tênue véu que separa a civilização da barbárie. No final, a história de Nero não é apenas a história de um indivíduo louco ou cruel. É a história de um sistema que permitiu que um jovem narcisista, despreparado e psicologicamente frágil, recebesse um poder divino, sem freios, sem contrapesos e sem responsabilidade. Sua tragédia não foi ter nascido um monstro, mas ter se tornado um, porque nada nem ninguém podia impedi-lo. Todos que tentaram guiá-lo, como Sêneca, ou controlá-lo, como Agripina, acabaram destruídos. Todos que se opuseram a ele, como os conspiradores de Pisão, foram aniquilados. Ele foi um produto de sua época, uma era de riqueza e poder sem precedentes, de adulação servil e de decadência moral na cúpula. Nero não criou sua época, mas sua época certamente o criou, permitindo que seus piores impulsos florescessem sem controle. Seu reinado permanece como um aviso atemporal sobre os perigos do poder absoluto, um estudo de caso sombrio sobre como a concentração de autoridade ilimitada nas mãos de um único homem pode levar não apenas à corrupção, mas à completa desintegração da personalidade humana, arrastando um império inteiro para a beira do abismo. O eco de sua lira, desafinada, e os gritos de suas vítimas ainda ressoam através dos corredores da história. Um conto de advertência para todos que acreditam que o poder ilimitado pode, de alguma forma, coexistir com a virtude. A lição final de Nero é que quando um homem se torna um deus, ele invariavelmente age como um demônio.